Bom dia, pessoal. Meu nome é Tarek Darian, eu sou oficial da Marinha Mercante e investidor, empresário, armador. Desde 2013 eu tenho minha própria companhia e já morei em vários locais do mundo, tive imóveis em vários continentes, tenho ainda, e me pediram para fazer um vídeo explicando para o pessoal por que eu escolhi Houston. Então, a resposta para mim é simples, mas para quem não conhece, eu entendo a curiosidade. Então vamos lá. Primeiro, eu queria um local onde eu fosse morar, onde eu me sentisse bem morando. Então eu precisava que o clima fosse um clima ameno. Eu não gosto de frio e então eu descartei praticamente o norte todo dos Estados Unidos. Para mim não me servia, né? Então praticamente é só essa faixa litorânea aqui do Golfo do México e do outro lado ali passando para Nevada, Califórnia, são áreas que me agradam, né, por causa do clima. O resto é muito bonito para visitar, para fazer negócio, mas para morar, para mim não dá. E eu precisava também de um local aonde não tivesse imposto de renda estadual. O que é isso? No Brasil a gente tem imposto de renda, ponto. Nos Estados Unidos, além do imposto de renda federal, os estados podem aplicar um imposto de renda estadual. Então um estado como a Califórnia tem um imposto de renda altíssimo. Então para mim isso é de jeito nenhum, né? Então eu me restringi nesses dois critérios, primeiro o climático, depois o tributário. Eu fiquei restrito aqui a Flórida, Texas e Nevada. Então, Nevada não tem mar e o meu negócio é navegação e imóvel. Imóvel tem muito em Nevada, aliás é um lugar que eu gosto muito, mas não tem porto. Então eu fiquei entre Flórida e Texas. E aí foi fácil de decidir pelo tamanho da economia, né? O Texas é uma potência, é um estado que ainda é o segundo maior PIB dos Estados Unidos, só atrás da Califórnia, mas vai passar a Califórnia, né? E não dá para competir com isso daqui. Isso aqui, eu fiquei muito entusiasmado quando eu vim para cá, um pouco antes de me mudar, e fiz minha pesquisa, fiz muitos contatos e andei por isso aqui tudo e fiquei muito entusiasmado com o local. É um local onde você se sente muito bem, cosmopolita. Você encontra pra gente que tem aquela necessidade de vez em quando ter um feijão, uma comida mais brasileira, aqui não falta. Você encontra tudo aqui, até guaraná, tapioca, pão de queijo, o que você quiser. Eu não tenho muito esse negócio não, mas de vez em quando eu sinto falta, né? Então foi por isso que eu escolhi Houston, né? Houston, a economia de Houston é extremamente diversificada. Basicamente você tem aí 3 pilares que sustentam a economia de Houston. Um é o porto, que é uma área que me interessa muito. O outro é o maior complexo hospitalar do mundo, né? Ano passado o Prêmio Nobel de Medicina veio para cá, o cara desenvolveu uma vacina para um tipo de câncer. Eles estão disparados na frente em N áreas da medicina. Os caras dão um banho em todo mundo, vem gente do mundo inteiro para cá se tratar. E os complexos hospitalares daqui são impressionantes, então, e são espalhados pela cidade toda. Então nós falamos aí do porto, nós falamos do complexo hospitalar e, claro, o petróleo. Houston é a capital energética do mundo, né? Então, tanto na parte do óleo, da exploração de óleo offshore, quanto na parte da exploração de óleo onshore, né? O fracking, o óleo de xisto que é produzido aqui no interior dos Estados Unidos, toda a indústria recorre a Houston para técnica, para fornecimento de equipamento, armazenagem, o que você imaginar. Por exemplo, o cara consegue produzir petróleo lá na divisa do Canadá,
e ele consegue escoar aqui pelo porto de Houston, porque vem por Bacaça, descendo o rio Mississippi, os outros canais, o cara sai aqui em Houston e consegue escoar. Da mesma maneira, se você trouxer um produto aí do Brasil e quiser entregar no Canadá, você consegue trazer aqui para o porto de Houston e entregar lá no Canadá, certo? Subindo de barcaça. Então, é um negócio impressionante. Esse foi o motivo pelo qual eu escolhi Houston. E, além disso, tem uma tendência que se mostrou bastante acentuada esse ano, que é o movimento do pessoal que vem tanto da Califórnia quanto de Nova York, as duas costas, né? Que são regiões com pensamento mais socialista, mais coletivista, e como consequência a gente já sabe o que isso traz, né? Vem a corrupção e aumento de imposto. Então as pessoas que querem empreender e que não são os bilionários do Facebook, etc., esses caras eles estão buscando o Texas. Muita gente se mudando para cá, né? Tanto que um polo de startup importante surgiu aqui no Texas, que é Austin, e agora já está migrando aqui para Houston também. Já tem muita startup aqui, pessoal de tecnologia. Inclusive eu tenho alguns amigos do Brasil da área de tecnologia, mais de um, que estão abrindo empresas aqui em Houston, né? Porque primeiro você tem uma infraestrutura toda pronta, né? E é muito barato. Você encontra apoio para tudo, desde que você tenha um projeto viável, certo? Tudo isso faz com que o mercado imobiliário dessa região dispare. Para melhorar a situação, a gente ainda tem que lembrar do seguinte: escola, certo? Quando o cara vai se mudar do Brasil ou de outro país da América Latina, ou da Índia, ou da China, de onde for, ele vai querer que os filhos dele frequentem boas escolas, certo? Essa região que a gente está aqui em Houston, que é próxima ao Energy Corridor, aqui na I-10, em Katy, tem as melhores escolas públicas dos Estados Unidos. Eu levei um amigo meu desse, tá aqui essa semana, ele veio para instalar a empresa de tecnologia dele. E eu levei ele, a esposa e o filhinho para dar uma volta. Ele ficou embasbacado com a escola, a estrutura e tudo que a gente mostrou para ele aqui, certo? É uma estrutura que minhas filhas estudavam no Porto Seguro, em Valinhos, né? O que é considerado um dos melhores colégios do Brasil. E tem uma infraestrutura muito boa, mas não se compara ao que a gente tem aqui numa escola pública. Então, por essas e por outras que eu escolhi esse lugar aqui. E é por essas e por outras que muitas outras pessoas também vão escolher esse lugar. E por isso a Terras Brasil decidiu investir em imóveis nesse local, certo? A gente vai ensinar para vocês como fazer a mesma coisa de maneira segura, economizando imposto e tendo uma rentabilidade em dólar, moeda forte, muito maior do que você teria no Brasil. Não tem comparação, certo? Você tem todos os seguros, é muito menos arriscado do que no Brasil. Se o seu inquilino decidir te dar um calote, em 30 dias ele está fora do seu imóvel. Você tem seguro para tudo aqui. Então, durante o evento a gente vai ter um especialista em seguro para propriedade de investimento falando para a gente quais são os tipos de seguro que a gente precisa e quanto isso custa. Mas a rentabilidade é muito maior do que no Brasil, líquida, certo? E os riscos são muito menores. Então vale a pena vir para o evento e a gente está aguardando vocês aqui dia 2 e 3 de dezembro. Um abraço.